Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone, canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, acabou o jogo agora, né? Atlético Mineiro 1, Santos 1. Pelas circunstâncias que aconteceu, principalmente no segundo tempo, tal, acho que o Santos conseguiu um empate heróico. E a gente vai falar sobre isso, tá? Mas antes, peço pra você curtir o canal Fantástico News, tá? Curta, se inscreva, compartilhe, deixe seus comentários o que vocês acharam do jogo, tá? E eu vou dar minha opinião aqui e tá tudo certo, rapaziada. Aceito a opinião de vocês, vocês têm todo o direito também de concordar ou discordar. Foi a minha análise e o que vem do jogo, o que eu achei, tá? Vamos resumir um pouquinho. Depois a gente vê a tabela do campeonato também, tá? Mas vamos lá. Acho que o Santos fez um primeiro tempo excepcional. Acho que o empate saiu muito barato para o Atlético Mineiro. O Santos teve controle total do jogo no primeiro tempo. Faltou caprichar nas finalizações. O Santos deu 7, 8 chutes no gol. O Atlético Mineiro só tinha dado 1. E a gente viu já a evolução, né, nessas semanas com o Vojvoda, né? Organização do time, recomposição, o time pegar a bola em 3 passos, chegar no gol. Isso é o que eu falo pra vocês, rapaziada. O Santos hoje tem um técnico, né? Tanto quanto o Fluminense, mesmo que ele tinha menos tempo. E hoje nós vimos uma evolução. Óbvio, não conseguimos 3 pontos, principalmente pela expulsão do segundo tempo do Zé Ivaldo. Aí o Atlético Mineiro passou a dominar o jogo, até porque ele estava jogando em casa, com a mais. Mas até aquele momento o Santos tinha controle do jogo. Mas o Santos de forma heróica conseguiu um empate, né? Conseguiu um empate ali pelas substituições do Vojvoda e um gol de pênalti do Tiquinho Soares, que não fazia gol há muito tempo, né? Ele já vinha, né, galera, ter feito o gol contra o Fluminense, mas infelizmente o VAR atrapalhou e anulou o gol dele e fez gol hoje novamente, né? Mas antes disso, rapaziada, vamos falar do pênalti, né? Pênalti no Neymar no primeiro tempo, que o Scarpa chuta, dá um carrinho no calcanhar dele. Ele chutou aquela bola, beleza, que foi fraco, o Everson segurou a bola, mas o carrinho pegou, a bola estava em jogo e foi pênalti. Incrível o VAR não chamar o juiz para olhar aquele lance. Até porque o Scarpa pediu desculpa, ele sabe que ele acertou o Neymar. Agora me responde uma coisa, galera. Se ele chuta mais forte ou o Everson dá rebote, como ele ia no rebote se ele estava no chão? E é isso que eu falo pra vocês. Por isso que eu sou o único a falar. Não vejo esses canais falando, não vejo ninguém falando, porque uma parte tem medo de falar. Pra mim, eu já falei, a arbitragem, principalmente jogos do Santos, são envolvidas em apostas, cara. Não tem outra desculpa. Isso é bet, cara. Não tem como os caras não dar um pênalti daquele contra o Bahia. Não tem como não dar aquela bola que saiu contra o Vasco. Não tem como o cara não expulsar o jogador do Vasco, que dá uma solada na cara do Tiquinho. Não tem como não dar um pênalti como não deu hoje. Até o Paulo César Oliveira, que tava na central do apito hoje, falou que foi pênalti. A bola tava rolando. Não importa se o chute foi fraco ou não, a bola tava rolando. Ele deu um carrinho por trás e expulsou. E o Zé Ivaldo, rapaziada, eu acredito que vai ser a última partida dele com a camisa do Santos. Acho que hoje é com a expulsão dele, tá? Até porque o Santos tinha já o João Basso e o Adonis Frias, né? Na reserva. Inclusive vai ter o Alex Duarte também. Então o Santos não precisa mais do Zé Ivaldo, tá? E a expulsão dele hoje foi realmente a última partida dele. Eu acho que o erro do Vojvoda foi ter insistido com ele no time titular e não ter sacado ele quando ele tomou o cartão amarelo. Sabemos que o Zé Ivaldo, ele não tem controle disso. Ele não sabe quando tem um cartão amarelo ou não tem. Ele não sabe se poupar. Então acho que o Vojvoda, o erro dele, o único erro dele no jogo foi ter mantido o Zé Ivaldo como titular e depois do amarelo. Inclusive o primeiro cartão dele também foi injusto, tá, rapaziada? Mais que o Zé Ivaldo é doido, não sei o que, a gente fala isso. Mas o primeiro gol foi mais porque o Hulk apita jogo. Quem assiste jogo do Atlético Mineiro sabe disso. O Hulk, ele apita todos os jogos, ele quer mandar no jogo, ele ganha no grito. E o juiz abraça muito a ideia dele, né? Então aquele cartão foi forçado. Mas de qualquer forma, sabemos como o Zé Ivaldo é, né? Mas é isso. Cara, pontos positivos da partida. Posicionamento, organização, né, do Santos. Gostei muito do Igor Vinícius. Acho que o Mike dançou nessa, rapaziada. A gente fala que o Mike ia chegar e vestir a camisa. Acho que o Igor Vinícius jogou muito bem. Inclusive, igual eu falava pra vocês da barra, vinham os caras falando que tinha que ser o Sherman. Não dá pro Sherman, cara. O Igor Vinícius perto do Sherman é o Lan, sabe? Qualquer cara ali absurdo. É o cara lá do Paris Saint-Germain, lá, o Hakimi, perto do Sherman. Não dá pra comparar, velho. Não dá pra comparar. Eu gosto da base e tudo, mas não dá pra comparar. Não dá pra colocar o Sherman no jogo de hoje. O Igor Vinícius jogou muito bem, defensivamente e ofensivamente. Entendeu? E a gente tem que reconhecer isso. E gostei muito do Luan Pérez. O Luan Pérez foi bem também. Inclusive, a gente fala, vai ser reserva, vai nada, rapaziada. Luan Pérez e mais um na zaga, tá? Se não jogar com 3 zagueiros, é ele mais um. O Luan Pérez foi muito seguro. Salvou o sistema defensivo hoje do Santos, tá? Até porque o Adonis Frias entrou. E o gol do Igor Vinícius foi em cima dele, foi falha dele. Talvez entrou frio, mal posicionado naquele momento, mas foi falha dele.
Óbvio, ele entrou na fogueira, mas foi falha dele, né? Escobar segura na marcação. Sean Schmidt acho que foi bem, muito bem na marcação, pegava a bola, fez proteção na frente da zaga, ajudou a sair bem pro jogo, não ficou recuando a bola para trás, pegava a bola e jogava para frente. Vitor Hugo, primeiro tempo dele foi bom também, ajudou muito ali o Zé Rafael, que inclusive o Zé Rafael foi um dos melhores em campos para mim, lembrou sim aquele Zé Rafael chamando a responsabilidade, pegando a bola no meio de campo, controlando o jogo, principalmente depois da saída do Neymar, que fez uma partida ruim. E o Zé Rafael, pra mim, ali no meio de campo, foi o melhor do Santos. Tá? Guilherme mal, errou tudo que tinha que errar de novo. Eu vejo que a galera fica defendendo no Twitter. Se o Neymar erra aqueles gols, se é o Guilherme, o pessoal tava xingando. Óbvio, cara. Porque o Guilherme, ele acha que ele é craque, não é. Entendeu? E o Guilherme não dá pra ser titular, rapaziada. Não dá pra ser titular, tá? Eu já falei, o Guilherme ele pode ser um cara pra compor elenco. Mas eu não acho que o Barreal não entrar num jogo desse pro Guilherme jogar, eu acho absurdo. Acho que o Barreal pode ajudar muito mais o time do Santos do que o próprio Guilherme, tá? O Lautaro Dias, gostei bastante, cara. Pessoal, gostei bastante do Lautaro. Óbvio, não fez gol, tudo, mas muito participativo, se movimenta muito bem, segurou muito bem a bola na frente. Gostei bastante, tá? Acho que o pessoal também critica muito. Porque fulano trouxe... O São Paulo ia trazer o Marcos Leonardo e o Santos trouxe o Lautaro. E eu tô com sua mãe dessa, prefiro o Lautaro, tá? Não que ele seja melhor que o Marcos Leonardo, pelas circunstâncias. Pelo menos é um cara que vai vir e deu essa vontade que ele teve hoje. Essa raça, essa disposição de querer jogar. Coisas que o Marcos Leonardo não vai fazer, né? Então gostei do jogo do Lautaro. E inclusive, rapaziada, acho que foi um empate heróico. Buscar um jogo fora de casa, perdendo de 1-0. As substituições do Vojvoda foram muito boas. Ter tirado o Neymar, que estava mal na partida. Tirou o Guilherme para colocar mais um zagueiro. Colocou o Tiquinho no lugar do Lautaro, que já estava cansado. Inclusive o Tiquinho sofreu o pênalti, empatou e fez um bom jogo. Acho que quando entrou não só pelo gol, mas segurou bem a bola. O primeiro lance do Tiquinho, bateu uma falta que o Everson espalmou, né? Bateu uma bola parada ali, bateu forte, rasante. Foi uma boa defesa do Everson. Gostei, rapaziada, gostei do time do Santos. Foi um empate diferente, acho que foi um empate pelas circunstâncias. Se não fosse com uma mais, o Santos poderia sim ter saído com a vitória, tá? Pelo primeiro tempo que vinha fazendo, mas pelas circunstâncias, pelo que aconteceu com o Brasão, saiu de ambulância, né? Mais uma vez foi o herói do Santos até passar mal. Inclusive o Diógenes, grande partida do Diógenes, salvou o Santos, fez 2, 3 defesas ali importantíssimas no chute do Arana, no chute acho que do Júnior Santos também, que eles palmam para escanteio. Diógenes entrou numa fogueira e deu conta do recado, rapaziada. Que também vejo jornalistas aí que fingem torcer pro Santos criticando. O cara jogou uma partida só pelo Santos, já estavam criticando. O Santos, João Paulo vai ter o Diógenes no banco. Deu conta do recado, rapaziada. E aí? Quero ver se vocês se tratarem hoje de falar, elogiar o cara como eu tô elogiando aqui. Não vai fazer isso, né? Porque o orgulho é mais alto, né? Só fica lá no Twitter criticando o Neymar. Agora vocês não vão ter conteúdo, né? Porque o Santos não perdeu. Que eu tenho muito cara aí que fala do Santos, né? Que queria que o Santos perdesse pra ter conteúdo. Pra falar mal, porque vai ter engajamento. Agora eu vou descer o pau do Neymar. Porque vou descer o pau em fulano. Vou descer o pau em ciclano. E agora, com esse empate aí? Acho que mudou o roteiro, né? Vai ter que refazer o roteiro. Falar de outros, né? Porque não deu, cara. Infelizmente pra você aí, ó, não deu. Não deu, tá? Não deu. Dessa vez pra torcer contra, tá? Porque é incrível, cara. Como que... Eu não consigo entender. Como tem gente que fala que torce pro Santos. Ou que seja outro time. Tem um canal que fala disso e torce contra o time perder. É inacreditável um negócio desse, cara. Não sei pra vocês, pra mim tá? Eu acho inacreditável um negócio desse. Beleza? E não preciso citar nome, mas quem acompanha outras pessoas, o Santos sabe muito bem de quem eu tô falando, tá? Tem vários aí, cara, que são assim, tá? Então, eu acho que o Santos fez uma partida muito boa, tá? Eu acho que teve poucos erros ali individuais. E o Vojvoda mostrou pra que veio, rapaziada. Conseguiu 2 pontos importantes, óbvio. O Santos precisa agora ganhar partidas, né? Mas o Santos nem empatava, ou o Santos perdia, ou ganhava. Então empates são bons em alguns determinados momentos. Eu acho que, até porque foi estreia contra o Fluminense, acho que foi dá pro Santos ter conseguido os 3 pontos, mas hoje foi um empate heróico, pelas circunstâncias. E o Vojvoda mostrou já carimbou seu passaporte de boas-vindas. Já mostrou em 2 jogos que ele é muito melhor que Caixinha e Kleber Xavier. E Carille. Não dá pra comparar. Não sei qual foi a dificuldade do Santos todo esse tempo trazer um técnico de ponta. Não sei qual foi a dificuldade. O cara aí. E só trouxe ele porque o São Paulo falou não. Porque não tava com o plano A do Santos. Esperou o São Paulo falar não de vez pra poder vir pro Santos. Entendeu? Pro Santos ir atrás dele, quer dizer, né?
E o cara dando bandeja. Demos sorte. Demos sorte porque o Inter segurou o Roger. Outros times aí que estavam. O Grêmio segurou o Mano. O próprio Botafogo, que segurou lá o Ricardo Paiva, lá o Renato Paiva. Se não, esses times ia tudo pra cima do Vojvoda. Ia tudo pra cima do Vojvoda. Entendeu? Botafogo embaixo aí, perdendo um monte de jogo. Se o Vojvoda poderia vir, o Internacional, Grêmio. Até quando falar que quando o Palmeiras estava em uma fase ali que o Abel podia sair, tenho certeza absoluta. Palmeiras, cara, o Palmeiras, que sempre tá brigando por títulos. Eu tenho certeza absoluta. Se o Abel saísse do Palmeiras, o Vojvoda no mercado ele ia ser a primeira opção. E só pro Santos o Vojvoda não foi a primeira opção. Só pro Santos. E eu vi um monte de gente chorando. Que o São Paulo não veio, tal. Espera, mano. Olha os reforços aí. Os reforços, eu gostei dos reforços. Gostei do primeiro jogo. Gostei do primeiro jogo do Lautaro. Gostei do primeiro jogo do Vitor Hugo. Gostei. Mas com a Adonis Frias entrou ali na frio pro jogo. Tomou o gol ali por falha dele. Mas depois fez uma partida segura. Tá? Então, os reforços foram bem. Foram bem. Nas circunstâncias que poderia ser o jogo. Zé Rafael voltando a ser o Zé Rafael que a gente queria. Igor Vinícius deixando o Mike pra trás e sendo titular do Santos. Hoje o Igor Vinícius tem que ser titular do Santos. Tá entrando bem, não é porque só foi essa partida contra o Fluminense. Ele já vinha entrando melhor que o Mike nas partidas. Mais vontade, mais rápido, mais disposição. Habilidoso, chega bem na linha de fundo. Futebol é isso, é momento, rapaziada. E espera, agora o Vojvoda tá já esse losango tá acertado, cara. Roleiser volta pro próximo jogo. Ele vai ter. Quem vai sair? Vitor Hugo? Guilherme? O Roleiser entrar? Como vai ser? Será que o Roleiser vai pro banco? Vai manter o Vitor Hugo? O Santos pode fazer um time interessante. Pode colocar o Roleiser na frente. No lugar do Guilherme. Ou Neymar pra frente e colocar o Roleiser de meia. Neymar e Lautaro. Ou o Tiquinho, que o Tiquinho, se não tivesse do lado do gol contra o Fluminense. No final do jogo, o Tiquinho teria feito o gol da vitória, né? E fez o gol de empate hoje. Talvez o Tiquinho até comece titular pelas últimas 2 partidas dele. Tá? Então o Santos tem sim, rapaziada. O Santos tem sim hoje um técnico. O Santos tem sim hoje um time. É o que eu falei pra vocês quando eu trouxe o Vojvoda. Ele é a minha última esperança do Santos se manter na primeira divisão. E realmente acredito que o Santos vai se manter sim na Série A por ele. Porque era a última esperança. Se ele não desse certo, não tinha mais quem salvar o Santos. Porque com o Neymar não conseguimos, com os reforços não conseguimos, com os técnicos que passaram não conseguimos, com a administração não conseguimos. Só o Vojvoda poderia vir, dar a chave vestiária pra ele e as coisas melhorar. E estão melhorando, rapaziada. Não ganhamos, óbvio, não ganhamos nem os 2 jogos, mas Santos não fazia gols há mais de 3 jogos. O Santos não fazia um bom primeiro tempo há muitos meses mesmo. O Santos sempre fez primeiros tempos amassados, sendo derrotado, já acabando o primeiro tempo, perdendo o jogo. Difícil, o Santos não busca jogo contra ninguém. E hoje o Santos se impôs fora de casa, teve controle do jogo, principalmente quando estava com 11, dominou boa parte do jogo, criou grandes chances, precisa melhorar a finalização. E mesmo tomando o empate, o técnico soube analisar, soube mexer corretamente para o Santos buscar o empate. E conseguiu. O Vojvoda foi corajoso. Mesmo com o Neymar mal, ele tirou o Neymar. Coisa que o técnico não tira. Ele não teve medo, tirou o Neymar faltando mais de 20 minutos para acabar o jogo. Óbvio, foi com 35 para 36, mas teve 15, 17 minutos de acréscimo. Então foi quase 30 minutos de jogo. Que o Neymar poderia estar em campo, ele tirou. E deu resultado. Entrou o Robinho Júnior, coisa que o Kleber não fazia, não colocava o moleque pra jogar, e colocou o Robinho Júnior perdendo, colocou o Tassiano, que não entrava no jogo do Santos faz tempo, e colocou o Tiquinho Soares. 3 caras, tirando o Robinho Júnior, que ainda é moleque, mas 2 caras que estão queimados, assim, estão em baixas. E ele foi corajoso, e os caras entraram bem. Óbvio, Tassiano, limitadíssimo, mas ajudou muito na marcação, ajudou a fechar o meio de campo com o Zé Rafael, e isso é importante, tem que ser dito. Quem analisa e entende futebol vai ver o jogo assim. O Tassiano é ruim, é péssimo, mas ele ajudou o Santos a fechar a casinha. E ele fez o que o Vojvoda pediu, deve ter feito o que o Vojvoda pediu. E a verdade é essa, entendeu? Cabadiello entrou estambelhado, como eu falei pra você, o Cabadiello é esse daí. Eu acho o Cabadiello mesmo caso do Guilherme. Mas a diferença é que o Cabadiello, ele sabe que ele é limitado. Então ele vai voltar, vai dar carrinho, vai se esforçar, a bola vai bater na canela e não sei o que. Diferente do Guilherme, que ele acha que ele é craque. Quando tem que tocar, não toca. Quando quer driblar sem saber driblar. É um cara lento. Então, e não resolve. Mas o pessoal vai ficar falando, não, mas ele é o artilheiro do Santos no ano. 3 gols no campeonato. O artilheiro do Santos fez 10 gols lá no começo do ano. E tá em baixa, rapaziada. O Guilherme tá em baixa.
Pode falar o que for, mas ele tá em baixa. Então daria oportunidade para outros jogadores. Eu acho que com o Roleiser, agora o Vitor Hugo ali e o Neymar, dá para fazer um time legal. Aí o Vojvoda se vira ali, se vai manter Tiquinho ou Lautaro Dias, né? Lautaro Dias eu gostei, achei que ele mostrou um jogo com muita personalidade, não se escondeu do jogo. E não sei vocês, tá, rapaziada? Gostei bastante, mas deixa nos comentários quem vocês gostaram, tá? E é isso, rapaziada. Então, vendo também aqui um pouco as notas. Vou até passar um pouquinho por cima pra vocês. Ó, o Brasão 5,5, né? Tal, mas ó, Diógenes, né? O público deu 10 pro Brasão, mas é o que eu falo pra vocês, meu. Eu acho, vou falar a verdade, por isso que eu falo pra vocês, seleção brasileira é um lixo. Como um cara desse não é convocado pra seleção brasileira e Bento é, Hugo é uma puta sacanagem. Por isso que a seleção é uma bosta mesmo e perde pra Bolívia, velho. É um lixo essa seleção brasileira, cara. E acabou salvando o Santos. Inclusive aquele lance que é um lance praticamente de gol do Igor Gomes. Ele foi corajoso, o lance que ele machucou, tá? Mas é isso. Então eu também dou 9 pro Brasão pela coragem e por segurar o jogo. E o Diógenes 9. Também dou 9. Nossa, mas é muito alto. Cara, quem assistiu o jogo, ele entrou numa fogueira. Uma pressão do caramba, 1 a menos, perdendo o jogo, Atlético pressionando e ele conseguiu fazer 2, 3 defesas importantes. Nota 9. Igor Vinícius, discordo. Acho que eu daria um 6 pro Igor Vinícius. Beleza, que ele ali junto com o Adonis Frias falhou no gol, mas achei que ele fez um bom jogo, tá? Zé Ivaldo meio, também daria meio, tá? Então recebeu o cartão amarelo, como eu falei pra vocês, por causa do lance do Hulk, porque o Hulk apita jogo, né? Erro técnico custou caro. Minutos depois o Santos sofreu o gol. Incrível, rapaziada. Luan Pérez, uma partidaça, tá? Do 6,5, também daria entre 7 pra ele. Escobar, uma grande partida também do Escobar, tá? Esqueci de falar dele. Anulou o Dudu quando entrou no jogo. Anulou o Rony, não deixou os caras jogar, velho. Não deixou, colocou no bolso, um bolso o Dudu e o outro bolso o Rony, tá? E o Scarpa quando tava na direita também no primeiro tempo, tá? João Schmidt, gostei, acho uma partida regular. Não foi uma partidaça, mas uma partida regular, 5.4 por aí. Não fez um grande jogo. E igual eu falei pra vocês, Tassiano. Assiste os outros canais, galera. Eles vão criticar porque eles não analisam o jogo. Eles vão pelo pessoal do cara, tá? Entrou bem na partida. E como eu falei, o Tassiano, ele foi muito bem no jogo, tá? Então, você reconhecer, independente se eu não gosto dele, acho ele fraco, mas ele ajudou muito o Santos e participou do lance do pênalti também, bem lembrado aqui, tá? E fechou a com o Rafael meio de campo. Acho que Zé Rafael, nota 6.7, 5.5, daria um 7 pro Zé Rafael. Chamou a responsabilidade, principalmente quando pegou a faixa de capitão, quando o Neymar saiu, e chamou a responsabilidade meio de campo. Neymar muito abaixo, uma partida tecnicamente abaixo do que se espera, principalmente por uma furada na área que não pode acontecer aquilo, rapaziada. Pelo tempo, o Lautaro fez uma grande jogada e o Neymar furou. Sofreu um pênalti não marcado, mas isso ninguém vai falar nada, vão falar só da furada dele. Você tá ligado que esses canais aí que fingem que torcem pro Santos vão falar da furada do Neymar, que o Neymar perdeu aquele gol cara a cara, mas não vão falar do pênalti. Sabe por que eu tô falando isso, rapaziada? Como você sabe? Eu vejo do que esses caras postam no Twitter. Eles não falam do lance, como não deu pênalti naquele? Não, eles vão falar da furada, vão falar disso porque os caras são haters do Santos, tem canal do Santos pra falar ser hater de jogadores e do Neymar, tá bom? Robinho Júnior, 4.5, 5.9, participou pouco do jogo, né? Embora tenha jogado por mais de 20 minutos. Realmente, rapaziada, jogou muito pouco. Tem quem jogou pouco, ele apareceu pouco, né? Vitor Hugo, 5.3, fez um primeiro tempo razoável, também achei, mas eu achei que ele foi até bem. Pode ser uma peça útil pro futuro, também acho. Cabadiero 4.5 já é 5.6, entrou numa fase complicada do jogo. Você estava com 1 a menos. Qual o ponto conseguiu fazer? O Guilherme, 3, o público. Cometeu alguns erros na tomada de decisão, que é o normal do Guilherme. É o normal do Guilherme. Óbvio que tem vezes que ele acerta, igual contra o Cruzeiro, mas assim, rapaziada, de 20 jogadas ele acerta uma. Ele acerta uma. Ele mais erra do que acerta as decisões dele. Se ele tenta 10 decisões, ele erra 9. Não é que ele erra 7 e acerta 3. Se ele fizer 10 jogadas, decisões, ele acerta uma. Entendeu? Não é que ele foi sacrificado com a expulsão do Zé Ivaldo. Deveria ser ele mesmo. Não tinha sentido tirar o Lautaro. Não tinha sentido tirar o Vitor Hugo e nem o Neymar. Tinha que ser ele mesmo. Adonis Frias entrou frio no jogo, acabou errando logo de cara. Pode vir ser uma boa opção para o time, mas entrou na fogueira e deixou de desejar. Rapaziada, eu acho que o Adonis Frias, Alex Duarte vão brigar pela vaga ali, que hoje do Zé Ivaldo é a última partida dele com a camisa do Santos. Eu acho que o Zé Ivaldo não joga mais com a camisa do Santos, justamente por os reforços e por a volta do João Basso. Hoje nem o Luizão nem o Zé Ivaldo joga mais. Lautaro Dias, gostei, bastante móvel mesmo quando esteve centralizado, e caiu de rendimento conforme o time todo, né? Se afastou do ataque. Porque o Santos ficou com a menos e a bola chegou pouco. Mas quando chegava ele dava conta.
E o Tiquinho, né, um dos melhores em campo, entrou muito bem no jogo, por causa da falta que eu falei, e sofreu o pênalti. E desde 20 de abril, se eu não estiver enganado, foi contra o São Paulo. Gol de pênalti, rapaziada, no Morumbi dele. Foi o último gol, tá? E o Vojvoda 6,7.8. Não tem culpa dos erros técnicos cometidos pelos jogadores dentro de campo. Leva a responsabilidade apenas pelas escolhas táticas e de pés. Tentou achar soluções dentro do jogo. O único erro do Vojvoda foi ter começado com o Zé Rivaldo titular. Ah, mas ele foi bem na última partida. Então tá bom. Vamos deixar passar. Mas quando o Zé Rivaldo tomou cartão, ele poderia ter sacado. Esse é o problema. Sabemos o histórico do Zé Rivaldo, rapaziada. E esses caras sabem, eles vivem o futebol. Eles têm um departamento ali de análise. Puta, mano, melhor tirar o Zé Rivaldo, já tá amarelo, ele vai acabar sendo expulso. Vamos ter aí o Baço e o Frias no banco. Entendeu? Acho que só foi essa análise que tinha que ter feito. Dificilmente, rapaziada, o Zé Rivaldo ia passar o segundo tempo inteiro sem tomar um cartão de novo. Entendeu? Ia ser difícil. Ainda mais que o Santos, a contusão do Brasão, o jogo foi até 60 minutos do segundo tempo. E dificilmente. E como eu falei pra vocês, né? Tabela do Brasileirão, vamos lá. Empate importante, rapaziada. Pra mim, óbvio. Pelo primeiro tempo a gente acabou chateado, mas pelo que aconteceu no segundo tempo, tudo que aconteceu. A rodada até foi boa pelo Santos. O Santos conseguiu um pontinho ali heróico. Então, até nesse momento, inclusive, né? O Santos passa o Vasco, né? O Santos cai só pra 15ª colocação. Óbvio, o Vasco ainda vai jogar 8h30 da noite. Favorito contra o Ceará, mesmo sendo o Ceará estando na frente. E porque o Flamengo venceu. O Flamengo venceu o Juventude, né? Eu acho que, óbvio que eu falei, o Santos poderia ir pra zona de rebaixamento porque o Juventude joga. Mas ia ser difícil, rapaziada. Flamengo e Palmeiras é dois times muito difíceis de ser batido. Depende se jogar fora. Ah, mas é fora de casa. Esses times não sentem jogando fora em casa. Eles jogam no meio igual. Então o Flamengo manteve o favoritismo e venceu o Juventude. Então com isso o Santos consegue abrir um ponto da zona de rebaixamento, coisa que o Santos estava igual. Mas tem uma vantagem, né? O próximo jogo o Santos vai jogar em casa. Então agora é o momento do Santos ter a sua vitória. Ganhar o jogo, inclusive é o clássico contra o São Paulo, que vem num bom momento São Paulo, tá? Com o Crespo. Na Vila Belmiro, domingo que vem, 8h30 da noite. O Santos precisa vencer esse jogo pra sair de vez da zona. E manter esse retrospecto, tá? Então, uma partida, acho que um empate heróico. O Santos termina a rodada fora da zona, né? Porque todos aqui já jogaram, tirando o Sport, né? O Sport já jogou, perdão. O Sport jogou hoje, 11 da manhã, empatou com o Bragantino fora de casa. Mas o Sport, sim, era um time que não poderia passar o Santos. Mas Juventude, Vitória, que poderia jogar o Santos para o rebaixamento, perderam os seus jogos, né? Então o Santos conseguiu ganhar um ponto, esses times não. E o Vasco ainda joga. Óbvio, o Santos pode voltar para a 16ª colocação, porque o Vasco vai jogar em casa. Mas pelo menos o Santos consegue chegar nesse bolo aqui do meio, né? Bolo do Atlético Mineiro, do Grêmio, do Ceará. Então o Santos pode brigar sim por essa vaga aqui, ó. Sul-Americana, tá, rapaziada? Pode sim. Porque o Santos só diminuiu para 3 pontos também do 12º colocado, tá? E é isso. E pra gente fechar também, como falei do pênalti, né? Ó, PC Oliveira diz que Santos teve pênalti não marcado em Neymar em jogo contra o Atlético Mineiro. Então sofreu uma entrada temerária do Scarpa no início do primeiro tempo na Arena MRV, segundo o comentarista. E é isso, rapaziada. Então, é o que eu falo pra vocês. Pênalti é pênalti, mão é mão, dentro da área, braço é braço e não tem discussão. Eu venho falando. Contra o Bahia, pênalti claro, tava 2x0 Bahia, beleza. Mas se foi bom, pênalti, 2x1, a história do jogo poderia mudar. Qual foi o outro jogo também? Vasco, bola saiu. Beleza, foi 6x0, mas quando a bola saiu no primeiro gol, tava 0x0. Expulsão do Tiquinho, primeiro minuto de jogo. Não deu nada. Internacional, pênalti claro também. Quando a bola bateu no zagueiro do Santos, no Escobar, o juiz não pensou 2 vezes pra dar pênalti. Quando é pro Santos, não dá. Teve um pênalti, acho que do Vitão. O braço dele não deu. Então, todo jogo o VAR tá vindo pra entrar contra o Santos. Ou pra não chamar o juiz, ou pra ser contra. Só deu pênalti hoje porque foi muito escancarado, não tinha como não dar. E não foi o VAR, foi o juiz que deu pênalti direto. Que se fosse depender do VAR, não daria. Aí quando eu venho falar de bet, não sei o que, fala que eu tô tendo coisas sem ter certeza. Mas, mano, é um atrás do outro. Porque quando a gente falava quando era erros, a gente falava, teve 2, 3 erros no campeonato, em cima daquele time. Mas do Santos tá sendo sequencial, galera. É todo jogo um lance. Se a gente for voltar aqui na tabela, por exemplo, ó, você fala hoje, o pênalti claro contra o Atlético Mineiro, o juiz não deu.
Aí jogo passado, Fluminense, acho que o Fluminense não teve, né? Acho que o Fluminense foi um jogo 0x0 ali, normal, na bola, beleza. Aí o outro jogo do Santos, Bahia, pênalti claro, não deu. Vasco, 2 lances criminosos. 3, né? 3 lances, né? Porque, ó, teve a bola que saiu, o pênalti, a expulsão do Tiquinho que o juiz não deu. E fora o pênalti que deram também do Souza, que o cara do Vasco cruzou a bola, escorou. A bola nem bateu no braço dele, escorou, ele deu pênalti. Ele deu pênalti, tá? O VAR deu pênalti. Qual foi o jogo também? Teve outros jogos também, rapaziada. Juventude. Teve N jogos. Então, o VAR vem sendo muito tendencioso contra o Santos. Contra o Santos. E é toda a partida. Toda a partida. Entendeu? E eu vou continuar falando aqui. O pessoal não tem coragem de falar, mas eu vou continuar falando, velho. Vou continuar falando. Igual eu falo da base. Gosto da base do Santos. Defendo colocar os moleques pra jogar. Mas pera aí. Eu vejo gente falando, não, tem que colocar o Sherman porque ele é melhor que o Vinícius, é melhor que o Mike. Não é. Não é melhor. Não é melhor. Analisa futebol profissional. É diferente de sub-20, é diferente de sub-17, é diferente de copinha, é diferente. Óbvio, um ou outro ali se destaca. Se destaca. Mas não é assim só colocar os caras. Você pode queimar também. Entendeu? Se o Santos jogar, colocar, com todo respeito, colocasse Sherman titular, Ananias titular, Rian titular, Robinho Júnior titular, a chance do Santos cair pra segunda divisão é gigantesca. Porque jogar num clube grande, todo mundo assim, o time lá embaixo é uma pressão assim, hoje em dia, gigantesca. Não é assim, tem que colocar o cara aos poucos, lançar aos poucos. Então, por isso que eu acho que eu falo pra vocês. E a base do Santos, rapaziada, a gente tem que reconhecer, não é mais igual antes. Quem assiste, acompanha o Santos dia a dia vê. Olha o Santos. Então, uns tempos atrás, o Neymar foi lá, onde, no campo da categoria de baixo, era areia, mato, não era nem grama, era mato. Areia no meio do campo. Parecia um campo de várzea, amador. Como você vai revelar cara bom assim? Como você vai descobrir moleques bons assim? E você vai perder esses moleques aí pra outros clubes que tem uma estrutura melhor. Porque o pai tá vendo a estrutura, o empresário dele tá vendo. Então se vem o Santos com aquela estrutura, os caras treinando no mato, vê um Palmeiras como CT de primeiro mundo, um Flamengo de CT de primeiro mundo. E, aqui você vai ser mais preparado, aqui você vai ter mais vitrine e não sei o que. O pesar dele vai mudar, vai mudar ele para outro time. A realidade é essa, é que esses caras não tem coragem de falar. Entendeu? Mas tem um moleque do Santos muito bom na base. A gente viu o Meirelles, pra mim, o Lucas Meirelles tinha um potencial gigantesco de ser titular do Santos. Mas talvez o momento hoje não favoreceu ele. E o Santos fez escolhas erradas. Se tivesse só ele e o Tiquinho, digamos que hoje o Santos tivesse David Washington foi embora, o Lautaro não tivesse vindo, só tivesse o Lucas Meirelles e o Tiquinho. Agora com mais oportunidade, com o Vojvoda, ele ia se despontar. O problema é que os técnicos que estavam antes não eram técnicos, eram muito ruins. E o Lucas Meirelles foi queimado, ele era a quarta opção, terceira opção. Nunca entrava. O Robinho Júnior tem que ir aos poucos. É o que eu sempre falo isso. A gente viu hoje, ele jogou 20 minutos, ele nem pegou na bola. Porque o futebol profissional é outra intensidade, rapaziada. É outra intensidade. É outro nível de jogo. Ele não pegou na bola. Ele é ruim? Claro que não. Ele tem potencial? Tem. Mas não é, vamos colocar a cara titular e pronto. Não é assim. Eu já sempre falo, o Robinho Júnior tem que ter igual hoje, aos poucos. Aí Paulistão, que pra mim não vale de nada. Aí tem que colocar o moleque pra jogar. Mirassol, Novo Horizontino, 40 graus lá em Novo Horizonte, tem que colocar ele pra jogar. Aí tem que poupar os veteranos nesse Campeonato Paulista lá, 11 horas da manhã pra jogar lá em Mirassol. 40 graus. Em janeirão. Deixa o Neymar, poupa o Neymar, poupa fulano, poupa Rincon, poupa Tiquinho, põe o Robinho Júnior pra jogar, põe Rian pra jogar. Aí esses moleques tem que jogar esses jogos aí. Aí eles vão criando casca. Entendeu? E o Bom Tempo, outro moleque bom, já mostrou potencial. Ele foi reserva hoje, não entrou. Mas ele é um cara que pode sim, entrando, voltar ao time titular. Mas o Vojvoda fez um baita time, rapaziada. Ele colocou direitinho as estreias, fez um losango ali, Vitor Hugo segurou bem com o Zé Rafael. Segurou bem ali o time no meio de campo. Santos se impôs muito bem na Arena BRV. Vi o Santos, dificilmente eu vejo o Santos, nunca vi o Santos dominar um jogo contra o Atlético lá. O Santos sempre perde lá. Quando consegue lá o empate, mas o Santos nunca viu o Santos dominar um tempo lá. Entendeu? E hoje conseguiu fazer isso. Com vários jogadores que nem jogavam juntos. Com vários jogadores que nunca jogaram juntos. Então é isso, rapaziada. As notícias foram essas, tá? Deixem nos comentários o que vocês acharam, quem vocês gostaram do jogo de hoje, quem vocês acham que tem que ser titular do Santos, se vocês gostaram desse time, estão gostando do trabalho do Vojvoda.
E eu vou sempre responder vocês, tá bom? Então curte e se inscreva no canal Fantástico News, beleza, rapaziada? Obrigado e até o próximo vídeo.